que ele mandava fazer, eu fazia. Porque eu não queria ser socada na parede, ser empurrada, sabe, contra a parede. Porque era assim que ele agia. E uma outra ocasião também, a gente foi na casa de uma irmã dele, que ele tinha duas irmãs casadas, né, que já não moravam mais com os pais. Nós fomos na casa dessa irmã dele e chegamos lá, ficamos um pouquinho, aí ele falou para a irmã dele, a gente vai dar uma volta. A gente saiu, ele simplesmente me levou para o mato. Me levou para o mato e abusou de mim de novo. Minha infância foi tranquila, tá? Éramos meu pai, minha mãe, eu e uma irmã, 1 ano e 10 meses, mais ou menos, mais nova que eu. Éramos uma família pobre, mas assim, tínhamos a casa própria, nunca passamos grandes necessidades, mas assim, era tudo muito regrado, né? Muito contido, porque era só meu pai que trabalhava. E no fundo da nossa casa, ele construiu 4 cômodos que ele sempre alugava e ali ele tinha uma renda extra. Essa era a nossa infância. Eu e minha irmã vivíamos brincando com as coleguinhas na rua. Assim, era muito tranquilo mesmo, né? Há 60 anos atrás, não havia esse perigo que tem hoje nas ruas, né? Então a gente brincava. No verão, as vizinhas colocavam as cadeiras para fora, na calçada, a criançada ficava brincando, correndo, era muito saudável. Então eu não tive problema nenhum na primeira infância, até uns 10 anos, 11, 12. Tá? O meu pai, eu acho que ele tinha. Não só ele, minha mãe também, né? Eles tinham uma outra visão da vida. Então, a questão do estudo, eu entrei na escola, vou falar como era anteriormente, né? Então, fiz da primeira à quarta série, normal, sempre me esforcei, tirei boas notas. Já tinha o problema do preconceito naquela época, bullying, né? Que hoje se chama bullying. Naquela época não tinha esses nomes, mas eu sofri muito preconceito na escola, por ser negra, principalmente. Então, assim, na minha sala, eu não lembro de outra garota negra, nem garoto. Então, eu sofria demais. E eu falava isso em casa, mas meus pais não. Isso passava, né? Porque não é como hoje. Se a criança chega em casa falando que teve um coleguinha que chamou ela de macaco, cabelo de bombril, pronto, né? Isso vai ter consequências. Naquela época, não. Então, eu passei muito por isso. Preconceito racial e o que hoje se chama bullying na escola. Então, assim, a infância seguiu, tínhamos algumas restrições, como eu te disse, né? Por exemplo, no Natal, quando nós ganhamos bicicleta, nós ganhamos uma bicicleta, as duas. Então, a gente fazia assim, ia andar na rua, né, de frente de casa até mais para frente, onde a rua fazia uma leve curvinha. Ia até lá, voltava, descia, aí a outra, subia na bicicleta, ia até a curvinha, voltava. Mas era super tranquilo. Então, foi sempre super tranquilo a minha infância. Então, mais ou menos aí na década de 70, quando eu devia ter uns 10, 11 anos, construiu perto da minha casa um clube municipal. Ele existe até hoje. Tem uma piscina e, na época, eu acho que era uma quadra só. Porque o que a gente fazia? À noite, as crianças do bairro iam para esse clube para tentar jogar voleibol. Tentar por quê? Porque quem chegava primeiro ocupava a quadra. Às vezes eram os homens que iam jogar futebol e raramente eram as crianças que iam para o vôlei, né? Mas a gente tentava, a gente ia todo dia à noite para esse clube, né? E raramente a gente conseguia jogar. Então, quando a gente não conseguia jogar, a gente ficava sentado ali perto, dentro do clube, conversando. Normal, né? E alguns homens também, porque eu não sei se eram times de 11 mesmo, se era futebol de salão, que é um número menor, mas enfim, só sei que
formavam-se os dois times, sobravam lá uns 4, 5 homens, eles também ficavam ali conversando, porque na eventualidade de um sair, já tinha o outro ali para substituir, né? E a gente ficava ali tudo junto, era normal isso. E nessa época, um desses homens que ficavam ali esperando para ver se conseguia jogar, começou a se aproximar de mim. Começou, insistia em ficar perto de mim conversando, mas eu não gostava, porque ficava era com as amigas, né? Com as coleguinhas da minha idade. E os homens ficavam ali perto, mas nunca conversavam com a gente. Era raro falar alguma coisa, a não ser o que morava na rua, da mesma rua, cumprimentava tal. E esse homem começou a se aproximar de mim. E daí, para ele começar a se aproximar da minha família, foi muito rápido. Foi muito rápido, ele começou a se aproximar da minha família, ir na minha casa e falou para os meus pais que queria me namorar. Só que eu tinha 12 anos e ele era 9 anos mais velho que eu. Nas palavras dele, era para passar o tempo. E meus pais concordaram com esse namoro. Então ali começou meu real sofrimento. Porque esse homem me proibia de tudo. Ele me proibiu de usar saias, shorts, porque a namorada dele não podia sair por aí mostrando as pernas. Então, eu trago isso até hoje. Eu não consigo usar vestido, saia. Não é vergonha, mas pelo que eu passei anteriormente. Bom, ele me proibia de absolutamente tudo. Ele só me proibia de usar, naquela época, as escolas, todas elas, o uniforme era saia. Então, ele só me proibia de usar a saia da escola porque eu tinha que ir na escola. Era o único que eu usava. Mas ele me proibia de brincar na rua com as colegas, com a minha irmã, com os colegas. Ele me proibia de ir em qualquer lugar. Eu só saía junto com os meus pais ou ia na escola. Era só isso. Ele chegou ao cúmulo de, em certa ocasião, estava construindo uma casa em frente à minha, do outro lado da rua, e como ele me proibia de brincar com as meninas, eu ficava na janela vendo elas brincarem, passarem com a bicicleta para cima e para baixo, eu ficava só olhando da janela. E um belo dia ele chegou em casa e falou para os meus pais que eu não poderia mais ficar na janela, porque o pedreiro da construção em frente disse que eu ficava me insinuando para ele. Eu, sinceramente, eu acho, eu nem sei quem é esse pedreiro, eu nunca acho que eu olhei para aquela construção, não tinha interesse em construção naquela época, para que eu ia olhar para uma construção? Eu creio que esse pedreiro nunca falou nada, mas eu também nunca fui lá perguntar, né? E nem meus pais foram perguntar, mas eu fui terminantemente proibida de ficar na janela. Então, era isso, ele me proibia de tudo, eu não podia fazer nada. E aí eu tentei arrumar uma estratégia para me livrar disso, porque ele vinha na minha casa todo dia à noite. Ele chegava por volta de 7, 7h30 da noite e ia embora às 10 horas. E naquela época eu gostava muito de ver TV. Então de dia eu assistia desenho, que é normal nessa idade, né? Eu assistia desenho e à noite sempre eu assistia novela que passava depois do noticiário. Não só eu, meus pais e minha irmã, que era normal. Aí eu criei a seguinte estratégia. Antes dele chegar, eu vou deitar na cama e se eu não conseguir dormir, eu vou fingir. E foi isso que eu fiz, comecei a fazer. Então, um pouquinho antes do horário que eu sabia que ele chegava, eu me deitava na cama e fingia que estava dormindo, porque eu não estava dormindo, mas eu fingia. Aí minha mãe ia lá, me chamava, e eu não acordava, mas era puro fingimento. Isso funcionou um tempo, mas depois, lógico, né? Minha mãe descobriu que eu estava fingindo, que era uma invenção minha, e eu fui obrigada a ficar com ele ali toda noite. E era muito ruim, porque ele ficava na sala com os meus pais, eu, minha irmã, até aí ainda passava. Mas um pouquinho antes dele sair, dele ir embora,
a minha casa, essa casa que eu morei, né, com os meus pais, do lado assim direito tinha um espaço que foi feito para ser garagem de veículo. Só que acho que houve algum erro, não sei. A rampa para subir nessa garagem era muito íngreme e nunca subiu um carro ali. Na verdade, nessa época meu pai nem tinha carro, mas já tentou se subir com um carro ali e nunca conseguiu. Então o que meu pai fez? Ele fechou com uma vidraça na frente e ali a gente colocava, minha mãe colocava plantas, a gente brincava. Era um espaço, porque era aberto atrás para o quintal, né? Então era um espaço assim. E sempre quem morava nos fundos era o caminho de passar para sair da casa, né? Então, depois quando ele estava assim, praticamente para ir embora, quase 10 horas, ele saía nesse espaço, né, e me levava, lógico que eu tinha que ir, e ali ele abusava de mim. Era toda noite. Toda noite. E isso foi 5, 6 anos seguidos. Ele tinha relação sexual comigo ali, em pé, toda noite. E isso foi até quando eu fiz 18 anos, em fevereiro, ele comunicou aos meus pais que ele ia se casar comigo em maio. Era tudo assim, era como se ele fosse o rei, a pessoa mais certa do mundo. Tudo que ele falava, os meus pais concordavam. Então, em fevereiro, quando eu fiz 18 anos, ele falou para meus pais que ele ia se casar comigo e que a gente ia morar nessa casa que meus pais tinham no fundo da nossa casa. Foi só o prazo assim de ver a documentação no cartório, né, acertar tudo. E nessa época, pouquinho antes desse casamento, ele trabalhava, porque ele raramente trabalhava. Ele raramente estava trabalhando. Ele vivia para a rua. E acho que até eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Não sei o quanto isso influenciou, né? Mas ele era de uma família que hoje eu vejo que era uma família muito estranha. Na época eu não tinha essa concepção de analisar esse tipo de coisa, né? Eu era adolescente, minha cabeça era só estudar, a única coisa que eu queria era estudar. Hoje eu vejo que aquela família não era uma família o mínimo de normal, né? Porque eles tinha pai, mãe, e eles eram em 9 filhos. E assim, os filhos muito diferentes um do outro na aparência, porque geralmente é meio parecido os irmãos, ou até parecido demais em alguns casos, né? Mas eles eram muito diferentes. E eram assim estranho. Na casa dele, por exemplo, a geladeira, eles fizeram uma adaptação lá, a geladeira deles tinha cadeado. Algo assim que hoje eu fico imaginando, uma geladeira com cadeado, para mim, tinha alguma coisa nessa família. E um outro detalhe, o nome dele, que todo mundo chamava, a família chamava, as pessoas chamavam, quando a gente foi no cartório, eu descobri que não era o nome dele. O nome dele era totalmente diferente. Então, assim, hoje eu vejo que tinha muita coisa estranha que eu não consegui visualizar naquela época, eu não consegui ter essa percepção, que talvez eu pudesse ter me livrado, mas enfim, né, já foi, passou. Então, aí a gente fez lá, entrou com a documentação no cartório, ele estava trabalhando, comprou assim alguns móveis, mas coisa muito básica, não tinha nada demais, era uma cama, um guarda-roupa, um fogão, uma geladeira, uma mesa, acho que 2 cadeiras, era isso. Comprou, colocou lá na casa dos fundos, da casa dos meus pais, e chegou a data do casamento, né? Tudo que eu fazia para isso era assim, sem vontade. Eu não tinha vontade de fazer nada para esse casamento. Não tinha, sabe? Não era algo que eu quisesse. Então eu não sentia vontade. Eu fazia tudo como um robô. A minha vida, a partir do momento que eu conheci esse homem, eu agia como um robô. Tudo que mandava eu fazia, porque eu fui criada assim, muita obediência aos meus pais, sempre.
para você ter uma ideia, o meu pai, se a gente estivesse numa sala assim, cheio de gente, e eu estivesse ali no cantinho conversando com a coleguinha, porque a criança junta uma com a outra, já começa com risadinha, não sei o quê, né? Meu pai, ele podia estar onde ele estivesse aqui no ambiente da sala, ele só fazia assim, pronto, acabava. A gente sabia que não podia continuar com aquela conversinha, aquela risadinha. Eu olhava para ele, ele estava olhando para a gente. Então, assim, eu fui criada com, sabe, sempre respeitando muito os meus pais, sempre obedecendo. Então, a minha vida, nesse tempo aí, que eu te contei, dos 11, 12 até esse casamento, foi sempre obedecendo. Tudo que eles falavam, eu fazia. Tudo. Uma outra vez, realmente, eu perguntei, mas por quê? Não, porque você vai casar com ele. Não, porque ele é seu namorado. E era isso, e acabou, não tinha muitas explicações. Já naquela época, eu acho, hoje eu vejo que já naquela época, eu não sei se por essa situação, eu já devia ter algum problema, talvez um começo de depressão. Às vezes eu começava a chorar do nada, chorava, chorava, chorava. E aí minha mãe fala, para de chorar, tá chorando por quê? Tá com dor? Não tá, tá, não tá, né? Por que tá chorando? E eu não sabia porque eu estava chorando, mas era aquela vontade de chorar, chorar, chorar. E aí ela, para eu parar, o que, que ela fazia? Ela dava um jeito de alguém ir atrás dele, procurar ele onde for, e trazer ele. Porque quando eu via ele, eu ficava com vergonha de chorar. Então eu acho que já era assim, sabe, já era aquela situação que já estava me tornando depressiva. Porque foi muito difícil mesmo. Um pouco antes desse casamento, eu fui numa costureira para ela fazer um vestido, e ela ficava me dando ideias, faz assim, coloca isso. Eu falava, faz. Não, mas você prefere assim ou assado? Eu falei, faz do jeito que você achar melhor. Para mim, não importava, sabe? Eu não tinha vontade, eu não queria nada. Tanto faz ser apertado como largo, não importava. Eu falava para ela, faz. Ela falava, mas você não dá opinião, você não quer nada. Eu falei, não, eu, na verdade, nem queria, eu falava para ela, mas faz aí o jeito que você achar, que deve ser. Aí foi feito. No dia do casamento, quem me levou na igreja foi o meu primo. E ele veio, me pegou em casa para levar. Aí no meio do caminho, hoje eu vejo, era desespero. Eu falei para ele assim, por que esse carro não quebra? Aí ele falou para mim assim, carro não vai quebrar. E se quebrar, você sabe que eu sou mecânico. Eu tinha até esquecido isso, que ele era mecânico de automóveis. Então, assim, a minha vontade era que aquele carro quebrasse, que a gente nunca chegasse lá. Eu não tinha medo. Eu lembro que ele falou assim, esse carro não vai quebrar, e se quebrar, você sabe que eu sou mecânico, você não vai se atrasar. Mas meu medo não era me atrasar, eu não queria era chegar lá, não queria chegar. Mas aí fomos, casei, enfim. E aí ficamos lá morando naquela casa e dias depois eu já fiquei sabendo que ele tinha sido mandado embora do emprego. Por que ele não parava em emprego? Ele bebia demais e ele usava drogas também. Eu só descobri que ele usava drogas depois que a gente casou, porque daí eu comecei a encontrar as coisas na roupa dele, né? Então, depois eu descobri que ele também usava droga. Ele vivia, sempre estava em bar, bebendo, ele chegava bêbado, todo... Quando vinha para casa, né? Porque aí ele começou a sumir, né? Não sei nem onde ele estava, também não me preocupava. Era assim, para mim tanto faz. Mas ele vinha pouco, voltava pouco para casa. Quando chegava, estava sempre machucado, rosto sangrando, braço, porque ele tinha brigado com alguém na rua. E até uma vez teve numa avenida aqui perto da minha casa, uma pessoa, eu nem sei quem era, não sei se era do bairro ou não,
colocou um carrinho de cachorro-quente, porque antes tinha muito carrinho de cachorro-quente pela rua, e aqui no bairro não tinha, né? E essa pessoa colocou esse carrinho numa esquina movimentada, né? Mas não ficou uma semana. Por quê? Esse homem foi lá, pediu um lanche, comeu e não pagou. Aí quando o dono do carrinho falou, você precisa me pagar, não sei o quê, ele deu uma surra no dono do carrinho. Ele bateu na pessoa. A pessoa nunca mais colocou aquele carrinho lá. Então era assim que ele agia. Ele era muito violento. Comigo, ele nunca bateu em mim, mas ele me empurrava, que para mim é a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. Ele me empurrava na parede. Então, assim, era violento, sim. Nunca me esbofeteou, nunca bateu mesmo em mim, mas me empurrava muitas vezes. Isso era... Inclusive, naquela época que ele já abusava de mim, lá em casa, que eu falei há pouco, quando eu não queria, eu tentava, sabe? Eu falava que não queria fazer aquilo, para ele parar, ele me socava na parede. Sempre aconteceu isso. Então foi assim, foi um casamento, para mim, sem sentido nenhum, porque ele nem trabalhar, ele trabalhava. Então ele não colocava nada dentro de casa. Então a minha família continuava me sustentando, né? E sustentando ele nas raras vezes que ele estava ali. Porque quando ele estava ali, ele comia, bebia, enfim, né? Então ele não... Eu não sei se aquilo chamava-se de casamento, mas não era um casamento, na verdade, né? Porque ele mais ficava para a rua mesmo. E uma outra coisa que eu vejo que já foi um sinal de que a própria família, acho que não aturava ele, né? No dia do casamento, o pai dele falou para minha mãe assim: eu estou te dando o meu filho e eu quero que a senhora cuide muito bem do meu filho. E aí seguiu, assim, sabe? Ele aparecia de vez em quando, não tinha assim uma frequência, eu também não sei onde estava, porque eu não ia atrás, não me importava, não ligava, estava nem aí. A melhor coisa que eu tive na minha vida foi emprego, porque eu falava assim, quando eu saio de casa para ir trabalhar, ele não vai lá. Então, assim, às 8 horas, ou mais, né? Porque a gente trabalha 8 horas, 2 de almoço, 1h30, era o melhor momento que eu tinha, porque eu sabia que ele não aparecia, não iria aparecer onde eu estaria trabalhando, e era muito bom. Então, assim, a vida inteira eu fui muito dedicada ao trabalho, muito dedicada. Ali, o trabalho em si podia ter o problema que fosse, podia estar dando aquele fuzuê, mas ali eu ficava tranquila, porque eu sabia que ele não ia lá. E uma outra coisa que eu deixei de mencionar, quando eu terminei o que era o ginásio, porque antes eram 4 anos do primário, depois 4 do ginásio. Quando eu terminei o ginásio, por conta da nossa situação financeira, os meus pais falaram: não, você para de estudar para sua irmã terminar o ginásio, né? Porque eram 2 na escola, né? Então você para de estudar. Aí eu parei. E aí meu pai, eu conversando com alguma amiga, eu descobri um curso de secretariado, que não era tão caro. Aí falei com os meus pais, meu pai falou: não, dá para pagar, vai fazer o curso. Fui fazer esse curso, era no centro. Então todo dia eu ia de ônibus, e esse homem me levava até a porta do curso. Todo dia. Era no período da tarde. Então eu ia, ficava lá, fazia o curso, aí eu voltava sozinha, ele não ia lá me buscar. E nesse curso, nessa época eu tinha o quê? 15 anos. Uns 15 anos. Aí nesse curso, todas as meninas, mulheres, vamos assim dizer, eram todas maiores de idade. Tinham mulheres casadas, com filhos. Eu era a mais novinha. Até para eu fazer o curso, quando eu fui me matricular, não queriam fazer minha matrícula, porque eu era muito jovem, né?
Aí eu lembro que a pessoa lá falou assim, mas você é muito nova, você vai fazer esse curso, você não vai conseguir trabalho. Mas eu queria, não sei por que eu queria. E aí foi permitido, né, eu fazer o curso. E então fiquei. E nesse 1 ano desse curso, eu ouvia elas conversarem nos intervalos, né? E quando eu me aproximava, elas paravam de falar. E eu sempre ali tentando pegar os assuntos, né? Mas eu não conseguia. Aí um dia eu cheguei de uma certa forma que elas não me viram e eu ouvi o que elas estavam falando. E elas estavam falando de sexo. E aí eu quis saber, falei, não, eu quero saber, eu quero que vocês me contem. Não, não, você é muito nova, você não pode saber disso, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero saber, porque eu namoro uma pessoa que eu não gosto dele, mas ele faz isso comigo. E eu não gosto. Elas ficaram horrorizadas. Porque eu tinha só 15 anos, eu falei, mas como assim você namora um homem e faz isso? Ele foi lá, quer me namorar, meus pais deixaram, e ele faz isso comigo. Seus pais deixaram? Seus pais sabem disso? Eu falei, deve saber, porque quando eu falo para ele que eu vou falar com meus pais, ele fala, seus pais sabem, a gente está namorando, isso é normal no namoro. Era o que ele falava para mim. E eu só sei que a partir daquele momento no curso que eu conversei esse assunto com elas, elas me excluíram de tudo, qualquer coisa, eu nunca podia estar junto, porque elas achavam que eu estava mentindo, que é impossível, você está mentindo, não acontece isso. Ainda seus pais deixam, permitem que esse homem faça isso com você? Então, assim, eu passei praticamente metade do curso sem conversar com as colegas, porque tudo elas achavam que eu estava mentindo. Então, eu fiquei... Isso aí também foi bem chato, sabe? Você fazia um curso, você ia conversar, a pessoa já te olhava diferente. Enfim, foi assim. Um pouco antes do casamento, comentando no trabalho que eu ia me casar, uma garota falou para mim assim, você já foi no ginecologista? Eu falei, porque eu não sabia de nada. Eu nunca tive educação sexual na minha casa. Eu não sabia de nada, nada, nada. Eu vou continuar, mas só para você ter uma ideia, quando eu menstruei a primeira vez, eu fui falar para minha mãe, falar do meu jeito, porque eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha ideia, né? Ela falou para mim assim, lembra da casa nos fundos, que era alugada às vezes? Morava uma senhora lá, o nome dela era Juraci. A minha mãe falou para mim assim, vai lá, pergunta para Juraci o que é isso. Eu fui, né? Eu não sabia, fui lá perguntar para Juraci, e ela falou para mim assim, simplesmente, olha, isso aí vai acontecer todo mês para sempre. Aí eu lembro que eu falei para ela, mas eu não quero, não tem querer, vai acontecer todo mês para sempre. E aí você tem que fazer dessa forma, tal, para não sujar roupa. E foi essa a explicação que eu tive. Então, um pouquinho antes de eu me casar, no trabalho, comentando, a garota, você foi no ginecologista? Eu falei, para quê? Você precisa tomar uma pílula, você quer engravidar? Eu falei, não. Então você precisa tomar um remédio, vai no ginecologista sim. Aí eu fui, o ginecologista me receitou uma pílula, e aí eu comecei a tomar. Só que eu comecei a tomar aos 18 anos. Então, realmente, eu corri um sério risco por uns 6, 7 anos de ficar grávida, mas não aconteceu. Então, hoje é isso. E, assim, agora está até voltando na minha memória algumas situações que eu passei lá com aquele primeiro abusador e marido, que, assim, se você me permite, eu gostaria de contar. Ele, graças a Deus, né, eu sempre gostei disso, ele não saía comigo. Ele não saía, né? E eu saía assim, eu ia para a escola e ia sempre com os meus pais na casa dos meus avós paternos ou de uma tia, que era irmã do meu pai, né? Era sempre esses lugares que eu ia, né? E até um dia os meus pais
o convidou para ir na casa dos meus avós, que na verdade era um sítio que eles tinham. E ele foi com a gente nesse sítio, né? E era assim, era sempre costume, né? A gente passava o domingo de manhã, quase na hora do almoço, o meu avô pegava a charrete com o cavalo, né? E a gente ia num, assim, hoje eu vejo que não é longe, mas naquela época a gente achava que era super longe, né? Acho que dava 1 quilômetro mais ou menos. A gente ia, era um misto, sabe? Era mercearia, bar, tinha de tudo, né? Então, assim, tinha o balcão que os homens ficavam bebendo e na mercearia, assim, a gente adorava ficar olhando as coisas tudo pendurada, né? A gente, criança, né? E nesse dia que ele foi, junto com a gente, na casa dos meus avós, o meu avô, normal, arrumou lá a charrete, vamos lá pro... Meu avô falava o nome, mas eu não me lembro agora. Vamos lá, né, na tal da mercearia. Nós fomos. E ele foi junto. Aí chegou lá, nós olhando lá na mercearia, aquelas coisas penduradas, né? Era maravilha pra gente aquilo lá. E ele foi pro bar. E ali ele bebeu, 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 bebeu. E assim, a gente já sabia, como a gente tinha aquele costume de sempre, e a gente já sabia. Meu avô comprava algumas coisinhas, aí punha na charrete, aí voltava, conversava lá com o dono da mercearia e falava, então estamos indo embora. Vamos, meninada, né? Chamava sempre eu, minha irmã, às vezes tinha algum primo, né? Vamos, meninada. E a gente já sabia que tinha que ir embora. Aí naquele dia não foi diferente. Meu avô comprou, colocou na charrete, foi lá, conversou com o senhor. Vamos embora, meninada. A gente foi para a charrete. E cadê ele? Estava lá no bar bebendo. Aí meu avô voltou lá, chamou. Só sei que custou trazer ele de volta para a charrete. Aí ele veio deitado na charrete, porque ele não conseguia parar sentado. E quando nós chegamos no sítio, o meu avô falou para o meu pai, você tem certeza que é esse cara que vai continuar namorando a Sueli? Ah, mas eles se gostam, não sei o quê, foi a resposta dos meus pais. Então, assim, até o meu avô, que era muito mais idoso, viu que aquilo não era certo de certa forma, né? Mas também ficou por aí. A coisa ficou nisso aí. E uma outra coisa que eu falei, né? A única coisa boa é que ele não saía comigo. Eu adorava essa parte. Eu também não saía, mas eu não era obrigada a sair com ele, né? Teve não, 3 ocasiões que a gente saiu e que, assim, eu lembro perfeitamente. Uma vez, tinha na igreja próxima à nossa casa, tinha um salão que todo sábado tinha uma banda, ia lá tocar, o pessoal ia dançar, né? E a família dele ia, sempre ia. Aí um dia a irmã dele falou assim, por que você não vai? Eu falei, não, nunca fui, né? Meus pais nunca foram. Ah, não, vou falar para ele, falar para o seu pai deixar você ir. Aí ele veio e falou, ele não pediu, né? Ele não pedia, ele simplesmente comunicava. Daí ele falou para os meus pais que no próximo sábado a família dele ia lá no salão para dançar, sei lá, e que ele ia me levar. Tá. Aí fomos, chegando lá, ele me botou sentada numa cadeira, daqui você não sai. Eu fiquei o tempo todo lá sentada na cadeira. E ali eu via as pessoas passando, conversando, dançando, se divertindo, né? Da forma que bem quisessem. E eu ali sentada, a noite inteira, o tempo todo. Porque eu não podia fazer nada contra o que ele dissesse. Porque eu já sabia que o que acontecia lá em casa, quando eu falava não, que eu não queria aquilo, ele me socava na parede. Então, eu sempre, o que ele falava, eu fazia. Então, eu fiquei sentada ali a noite inteira, e quando eles decidiram, vamos embora, fomos embora. Uma outra ocasião, nós fomos num aniversário de algum parente dele, numa casa, nem lembro onde era isso daí. Mesma coisa, chegamos lá, ele me colocou numa cadeira sentada num corredor nessa casa. E nesse corredor passava gente para lá e para cá, porque era uma festa de aniversário, tinha muita gente, né? Você fica aí sentada, não levanta daí. Aí eu fiquei ali naquele corredor que já era estreito, espremida, né? Me espremendo mais ainda, para as pessoas poderem passar para lá e para cá. Fiquei o tempo todo ali. E só saí quando veio alguém mesmo me liberar, ou ele, ou alguém da família, não me recordo.
Enfim, aí um ano e pouquinho depois do casamento, um dia ele chegou transtornado. Foi a pior visão que eu tive dele nesse tempo todo. Ele chegou assim, com o olho arregalado, vermelho. A gente fala, eu nem sei se esse termo existe, mas a gente fala bufando, né? Assim, parecia sei lá o que, totalmente diferente. E aí estávamos eu, minha mãe e minha irmã no quintal, assim, e ele passou sem falar nada, muito rápido, e entrou lá na casa e trancou a porta. E aí começou uma barulheira de coisa quebrando, 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 quebrando. Ele ficou meia hora, mais ou menos, lá dentro. Ele quebrou tudo, tudo. Ele não conseguiu, assim, quebrar a geladeira, mas ele abriu a porta, jogou tudo no chão, quebrou cama, quebrou guarda-roupa, quebrou tudo, 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 tudo. E do mesmo jeito que ele entrou, feito sei lá o quê, um bicho, ele saiu. Meia hora depois ele saiu. E aí nós fomos lá, estava tudo quebrado. E eu sei que nessa meia hora aí eu fiquei morrendo de medo, porque eu achava que o que ele estava fazendo lá, ele podia descer, fazer na casa da minha mãe, bater na gente, sei lá o quê. Mas não, ele passou, como se a gente não tivesse ali, ele passou, foi lá, quebrou e voltou e saiu. Foi embora para a rua. E aí ficou, sei lá, uma semana, 10 dias. Ninguém sabia dele. Ninguém. E aí, uma semana, 10 dias depois, o pai dele veio em casa para falar. Assim, não é para falar com a minha mãe, é que veio de dia, quem estava em casa era minha mãe. Aí ele falou para minha mãe que ele tinha vindo buscar as roupas do filho dele, porque o filho dele não ia continuar casado comigo, porque eu não apoiava ele nas necessidades que ele tinha, que era bebida e droga. Mas assim, eu não sei eu apoiar o que ele quis dizer, porque eu lembro bem da fala do pai dele. Foi isso que ele falou, que eu não apoiava. Eu nunca falei não faça isso. Eu nunca fiz. Eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu nunca fumei. Mas eu nunca falei nada para ele. Mas eu nunca entendi. Mas enfim, o pai dele veio, entrou lá, pegou as roupas dele, foi embora. E foi assim que o meu casamento, graças a Deus, acabou. E aí eu achei que eu estava solteira. Fiquei super, assim, não super feliz, mas eu achei que eu ia voltar com aquela minha vida, né, de solteira, de nem sei de quando lá atrás, né, há muitos anos atrás. E aí, o que eu fiz? Sim, tudo que eu fiz foi através de conversas que eu tinha fora de casa, porque em casa não tinha o que eu faço agora, o que eu devo fazer, tem alguma providência para tomar? Não tem. E aí alguém no trabalho falou para mim assim, na verdade, assim, na época que a gente se separou, que ele foi embora, eu já não estava trabalhando. Aliás, quando eu casei, a empresa que eu trabalhava me mandou embora uma semana antes de eu casar, justamente porque eu ia me casar. Foi assim, um sofrimento para mim sem tamanho, porque eu adorava, como eu disse, eu sempre gostei de trabalhar, né? E uma semana antes eles mandaram embora justamente por isso. Tinham mulheres casadas lá? Tinham, mas já era uma norma que não ia ter mais, que os próximos casamentos, eles não iam mais contratar pessoas casadas, e quem casasse seria dispensado. Então foi o meu caso. E aí eu passei esse um ano e pouco aí procurando emprego, mas não consegui, né? E quando eu fiquei sabendo que eu devia fazer uma separação legal no papel, aí eu falei, eu preciso arrumar um emprego, porque como eu vou pagar isso, né? Aí fui atrás, tal, consegui um emprego, consegui um novo emprego. E aí tinha na empresa que meu pai trabalhava, ele sempre falava, esse senhor até chegou a frequentar a nossa casa, né? Falava de um senhor que ele era o advogado na empresa. E uma vez ou outra eu precisei que meu pai, acho que no centro da cidade, e a gente passou no escritório desse advogado, que ele já não estava mais trabalhando na empresa, ele abriu um escritório. Aí eu sabia onde era o escritório dele, né? Então comecei a trabalhar e fui lá nesse advogado, né? Conversei e tal, ele me reconheceu, lógico, né? Falei para ele, ele falou, não, eu faço sua separação. E ele fez. Quando a gente foi no juiz, eu lembro que eu cheguei com o advogado, né? E ele chegou sozinho. Ele chegou sozinho, aí
foram feitas lá as formalidades e tal, e ele ria como se estivesse assim, num show de piadas, eu vejo hoje. Ria. Aí eu lembro que eu não sei se é o juiz, mas a autoridade lá pediu várias vezes para ele: para de rir, você está rindo do quê? Ele ria. Simplesmente ficava rindo, né? Mas, enfim, foi feita a separação tal. Eu achava que eu estava solteira, né? Muito feliz da vida. Mas anos depois eu vim descobrir que não. Eu não tenho a data específica, mas acho que foi por volta de 2009, né? Muito tempo depois já. Eu fui comprar um imóvel e fui usar o fundo de garantia. Aí preenchi tudo lá, o que eu tinha que preencher, né? Solteira. E a documentação rolou lá na Caixa Econômica, mas foi recusada. Eu achei estranho, porque na verdade eu estava comprando aquele imóvel à vista. Eu tinha uma parte em dinheiro e o resto era do fundo de garantia, né? E aí fui falar com a pessoa que estava lá me auxiliando, não sei se era o corretor, enfim. Ele falou: olha, eu vi lá na Caixa Econômica, você vai precisar ir no cartório tirar uma certidão de nascimento atualizada. Porque aquela que eu apresentei como a minha certidão não estava valendo, né? Que é realmente aquela primeira certidão lá que os meus pais fizeram. Era aquilo que era. Eu achava que era solteira, né? Então tava. Aí eu fui no cartório. Pedi a certidão de nascimento atualizada, né? Aí veio tal, aí eu tô lendo lá na. Falei: moça, que é isso aqui? Por que tá aqui que eu casei com esse homem, que foi feito desquite? O que é desquite, né? Não sabia nem o que era a palavra. Ela falou: mas você não está separada dele? Eu falei: tô. Falei: e aqui está dizendo que aí em 2009 ele já tinha falecido. Aí no final estava escrito que ele havia falecido, né? Eu sabia, mas assim. Aí ela falou, eu falei: porque está dando algum problema, eu estou tentando comprar um imóvel, expliquei e tal. Ela falou assim: e eles pediram a certidão? Eu falei: é. Ela falou: como você não sabia nem dessa palavra desquite, que estado civil você colocou lá na documentação? Eu falei: eu coloquei solteira, porque eu sou solteira, né? Ela falou: não, você é viúva. Você era desquitada enquanto ele era vivo. Ele faleceu, você é viúva. No que ela falou isso, eu simplesmente desmaiei. No cartório. Porque eu falei, sabe, aquilo era muito para mim. Uma pessoa que eu tentei a vida, que assim, eu passei grande parte querendo me livrar. Quando eu achei que eu me livrei dele, né, que eu estava ali solteira, eu sempre achei que eu fosse solteira, eu descobri que eu sou viúva. Nossa, aquilo, sabe, foi um choque para mim. Mas então, vida que segue, né? Aí desmaiei lá no cartório. Quando eu acordei, tinha umas 4, 5 pessoas na minha volta, álcool, sei lá, água, não sei. Me trouxeram a realidade e eu queria ir embora. Não, precisa chamar alguém para te buscar. Eu falei: não, eu estou bem, já passou. E aí consegui que me deixassem ir embora. Aí fui, entreguei a documentação lá e deu tudo certo, porque era isso, o erro estava aí. Eu achava que era solteira, mas na verdade eu era viúva. E nem sei como a Caixa Econômica descobriu isso, que não deixou eu fazer a documentação como solteira. Foi só um parênteses que eu fui lá para 2009, né? Mas voltando, a gente se separou, né? No papel, direitinho, né? Quer dizer, eu achava que era direitinho. Falei: tô livre, né? Tava assim, achando, mas não. Aí teve o segundo episódio dos abusos. Eu voltei a sofrer abusos novamente. Lembra que eu falei daquele clube que foi construído perto da minha casa? Tinha um senhor que trabalhava lá, ele era muito amigo do meu pai, ele morava no bairro também. E ali era caminho, tudo que a gente fazia, se ia para o centro, passava ali em frente, se ia para algum outro lugar, enfim, passava sempre, era caminho, né? Então meu pai nessa época já era aposentado, passava ali, ficava conversando com esse senhor e tal, e a gente também passava, cumprimentava, porque ele conhecia a gente, né? Normal. Passado um tempo, começou a trabalhar uma nova pessoa lá junto com esse senhor. Um homem que... Então meu pai passava lá, conversava com os dois, não sei o quê, não sei o quê. Um tempo depois, meu pai trouxe esse homem para dentro de casa.
Então vinha, conversava, ficava ali e tal. Aí um dia esse homem falou para mim assim: agora a gente vai namorar. Eu falei: não, não vou te namorar. Não, eu já falei que seu pai, a gente vai namorar agora, eu sou seu namorado. E aí começou tudo de novo. Você tinha quantos anos? Aí eu já tinha uns 20 anos. Começou tudo de novo. Esse homem vivia enfiado dentro da minha casa. Ele já tinha uns 40. Ele já tinha sido casado, tinha uma filha. Mas eu nunca conhecia essas pessoas. Aliás, nem ele, eu mal conhecia. Eu via ele ali do clube, né? Que ele estava sempre lá, trabalhando. E ele começou a frequentar a minha casa. E aí ficava lá, não saía de casa. E era assim. Aí a coisa foi um pouquinho mais além. Porque o outro era no cômodo de fora, né? Que eu falei para você. Esse me levava, porque daí eu voltei a morar na casa mesmo dos meus pais. Esse me levava para o meu quarto, se despia, tirava minha roupa e abusava de mim ali, com os meus pais no cômodo ao lado, durante o dia, durante a hora que fosse. Isso foi também foi praticamente assim, um ano nessa situação. E, sabe, eu vi assim, parece que isso nunca vai ter fim. Porque eu não gostava, aquilo para mim não me fazia bem, não era certo. Talvez eu nem soubesse a forma certa, porque eu acho que eu não tive a oportunidade de gostar na época de adolescente, de gostar do menininho da escola, de paquerar. Eu não tive essa oportunidade. Então, assim, para mim aquilo ali não era certo. Talvez se eu tivesse tido a oportunidade de uma paquera, talvez fosse diferente, mas enfim. E aí foi, mais ou menos um ano. Aí teve uma época que eu nem lembro, eu sei que ele tinha umas coisas e a casa nossa lá do fundo estava vazia, ele pediu para o meu pai deixar ele guardar as coisas lá. Meu pai deixou, ele trouxe umas coisas que hoje eu nem lembro o que era. Mas ele não morava lá, ele só guardou as coisas. Ele guardou essas coisas lá um tempo tal, e passou, e aquela situação se arrastando, se arrastando. Aí um dia eu cheguei em casa e meu pai falou assim: o fulano teve aqui hoje. Ele veio buscar as coisas dele. Tá. Porque ele foi transferido, ele não está mais trabalhando aí no clube. Eu falei: tá. Já foi me dando assim uma. Que bom, né? Aí eu falei pro meu pai assim: ele não vai mais trabalhar aí? Meu pai falou: não, ele foi transferido. Então aquilo me deu assim, uma esperança. Eu falei: tomara que ele tenha se transferido para o outro lado da cidade, bem longe, que ele nunca mais volte aqui. E fiquei, sabe, naquela expectativa, né? Aí passou 1, 2, 3 dias, uma semana, 10, um mês, ele nunca mais apareceu. Nunca mais. Então, assim, eu sofri um ano com abuso dessa segunda pessoa. E aí foi, e a vida segue em frente, né? Eu trabalhando, fazendo minhas coisas, não tinha interesse por homens, sabe? Perdi o interesse, porque aquilo era tão, não sei, me machucava muito aquilo. Então não tinha mais interesse. Olhava assim, às vezes até pensava, né? Mas sabe, quando começa a pensar e já corta o pensamento, não, isso não é para mim, não quero isso para mim. Porque eu achava que todos iam ser iguais, todos. E nos trabalhos que eu tive, tinha sempre o que também eu acho que agravou essa questão da depressão, né, que começou lá atrás. Foi muito preconceito que eu sempre sofri, porque como eu falei para você, sempre gostei de trabalhar, porque no trabalho eu me sentia, de certa forma, segura, né, porque aquele abusador não ia lá. O segundo também nunca foi atrás de mim em empresa. Então eu me sentia tranquila, então eu gostava, eu me dedicava, eu aprendia, eu me esforçava. E para os outros era demais aquilo, sabe? Nossa, porque assim, eu sempre consegui empregos até que bons, né? Então
eu sentia que a forma de eu agir provocava o ciúme nas pessoas, porque eu me destacava assim, me destacava, mas não dava um valor. Né? Valor mesmo nunca, posso dizer que foram poucos que me deram valor no trabalho. Mas eu continuava fazendo a minha parte. Né? Mas sofri muito preconceito em todas as empresas que eu trabalhei. Na última, que eu fiquei 30 anos, muito preconceito. Eu só fiquei porque aí a minha vida já tinha tomado um outro rumo, né? E eu ganhava muito bem, então eu aguentei tudo aquilo, né? Por isso. Que tipo de preconceito? Todo tipo, todo. Principalmente pela questão da pele negra. Isso sempre foi... Por exemplo, essa última empresa, chegou uma época que tinha... Porque, assim, é uma empresa pública, tá? Chegou uma época que mudou... Eu vou mudar a nomenclatura para você poder entender. Chegou uma época que mudou o gerente, porque os gerentes ficavam 4 anos, aí mudava o outro 4, sempre de 4 anos. Aí entrou um gerente, né? Ele era funcionário lá, ele se candidatou, se tornou gerente. Ele não gostava de negros. Ele falava, essa gente da pele moreninha, sabe? Um ar assim de superioridade. E quando ele entrou, nós éramos em 5 negros. Da empresa. Tinha o pessoal da limpeza, que era terceirizado, também tinha os negros, mas sobre esses ele não tinha poder, porque as pessoas eram de outra empresa. Mas na empresa em si, nós éramos 5 negros. Uma delas, quando entrou lá, se casou com um funcionário branco e ela vivia falando que ela estava branqueando a pele dela. Através do casamento com branco, não sei como, né? Só na ideia dela mesmo. Mas, enfim, então com essa, ele não mexia. Né? Tinha um outro que tinha um cargo alto, né? Maior que o nosso, ele também não falava nada com esse outro rapaz. E tínhamos 3, eu e mais 2, que tínhamos o cargo ali mais ou menos iguais. Né? Uma delas, ele... fez ela, porque ele perguntava para a gente para onde você quer ir trabalhar, onde você quer ir, porque a empresa tem no país todo, tem até fora do país. Então ele falava, onde você quer trabalhar, onde você quiser, eu te transfiro hoje. Foi para a região centro-oeste, né? Largou aqui mãe, irmã, sobrinhos, foi sozinha para lá, ficou lá um tempo. Depois ela voltou, né? Mas depois quando ele já não era mais o gerente. Um outro que era casado, tinha filhos aqui, foi para o Nordeste, transferiu para o Nordeste. Aí ficou lá um tempo, no fim o casamento dele não sobreviveu à distância, ele se separou da mulher. E ele, quando veio falar comigo, eu falei, eu não quero ir para lugar nenhum. Não, mas escolhe aí uma cidade, né, a cidade que tinha a empresa. Eu te transfiro hoje. Não, não quero. Certeza que você não quer? Certeza. Então tá. Aí ficou. Um tempo passou, eu continuando fazendo o mesmo trabalho. Aí, como ele viu que eu não ia pedir transferência, ele contratou um estagiário, não era nem funcionário, porque ele não tinha esse poder de contratar funcionário, porque era só por concurso público. Ele contratou um estagiário, que por coincidência era vizinho da casa dele, né, então era conhecido ali, para fazer o meu trabalho. Aí esse rapaz veio, eu ensinei todo o meu trabalho. Aí quando ele estava fazendo, eu estava sempre ali do lado. Né? Quando ele já estava fazendo certinho, ele falou, daqui uns dias você vai deixar ele sozinho, porque ele vai fazer o trabalho, né, por conta própria. Só que acho que em uma semana esse menino cometeu um erro muito grave. Né? E assim, foi coisa assim muito simples, que era um erro que, sabe, não fazia sentido. Foi descuido mesmo, né? Mas enfim. Aí esse gerente me chamou na sala dele. Quando eu entrei, tinham mais 5 ou 6 pessoas lá dentro. Aí ele falou para mim, eu te chamei aqui, porque
que eu quero falar com você sobre aquele erro do estagiário, que ele não podia ter cometido aquele erro, você tinha que ter ensinado. Eu ensinei, ele vem fazendo direitinho até hoje, né? Até essa ocasião, mas por um descuido ele cometeu o erro, né? Não, então, eu chamei você aqui para conversar e tem essas 5, 6 pessoas que serão testemunhas para você não alegar que eu estou sendo injusto. Até aí ele estava falando no mesmo tom que eu. Aí sentei lá na cadeira tal, e ele falando, porque não admite erro, que aquilo podia ter dado um prejuízo na empresa, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu falei, mas eu não podia ter feito nada, eu já não estava mais acompanhando ele. Foi dito que não era mais para eu acompanhar, e é uma coisa que ele faz todo dia. Ele vem fazendo certinho, só que naquele momento, num descuido, ele errou. E aí ele começou a gritar. Ele gritava e socava a mesa, batia na mesa, e gritava, e gritava, e gritava. Aí eu falei para ele, eu vou sair, eu preciso sair daqui, porque eu já estava... Não, daqui ninguém sai. Só sai com a minha ordem. E continuou socando a mesa, e gritando, e socando, e gritando. Só sei que chegou num ponto que eu não consegui mais ficar lá. Aí eu levantei, sem a ordem dele mesmo, levantei e saí da sala. Quando eu saí, do lado de fora estava a secretária e uma outra funcionária, né? Elas estavam assim, apavoradas, porque ele gritava demais. Então elas já estavam, o que está acontecendo, né? Sem saber, né? Estava preocupada. Eu só sei que eu saí, puxei a porta, dei um passo e desmaiei. Porque aquilo tinha sido demais para mim. Demais, demais, demais. E aí as meninas me socorreram, tal. E, enfim, fui lá, voltei lá para a sala, fiquei lá o resto do tempo, do dia, né? E foi. Aí no dia seguinte, ele falou que eu não ia mais ficar lá no setor que eu ficava, né? Que ele me colocou num outro andar, num outro lugar, que era um lugar que todo mundo chamava de Sibéria, em alusão, porque ele deixava a gente lá no gelo, né? A gente ficava lá sem fazer nada. Eu fiquei ali mais uns 3 anos, sem fazer nada, não tinha serviço. Não fiquei todo o período, porque nesse tempo começou-se a organizar um congresso, né? E eu conheci as pessoas que organizavam, estavam fazendo parte, aí fui lá e me ofereci para ajudar. Ajudei, fiz o meu melhor, como sempre, mas nunca fui reconhecida, né, nas avaliações, porque ele não me designou para aquilo, né? Eu fui por conta própria. Mas não dava para passar 8 horas ali olhando para o teto, ou mexendo na internet, ou sei lá o quê, né? Fazendo o quê? Todo dia, ficar 8 horas à toa, era demais para mim. Eu sempre gostei de trabalhar. Então, eu fiquei ali nesse setor, ajudei esse pessoal a fazer o congresso. Aí depois, quando ele saiu, né, passados os 4 anos, que ele saiu dessa gerência, aí o gerente novo que entrou, porque aquele estagiário ficou pouco também, né? Porque era um moleque novo, acho que não gostou, sei lá o que, saiu. E aí a minha atividade ficou assim, um fazia hoje, o outro fazia amanhã, tinha demanda, quem estava mais livre fazia, não tinha uma pessoa certa. E era uma atividade que tinha que ter alguém certo, porque você tem que saber o que está acontecendo, lembrar a coisa que passou, enfim, né? Sempre ser a mesma pessoa, né? Então, depois que ele saiu, o gerente novo me chamou se eu poderia reassumir minhas atividades. Falei, sim, sem problema, né? E segui até quando realmente eu saí da empresa fazendo a mesma atividade, que era algo que eu gostava muito, muito, muito. Então, assim, sempre teve preconceito lá, sempre teve. Às vezes velado, às vezes escancarado, mas sempre teve. Bom, mas voltando lá atrás, aí que eu falei para você, né? Eu sempre tive receio depois desses 2 episódios de, né, o casamento, com o abuso do casamento e o outro abuso, eu sempre tive muito receio de me aproximar de um homem, né? Então, assim, às vezes eu até olhava assim, mas aquele medo era maior. Aquele medo era maior. E aí,
Estava uma época, eu estava trabalhando num lugar, os colegas estavam organizando, vamos para a praia, não sei o quê, tinha um feriado prolongado, vamos. Falei, eu vou, né? Aí trabalhei até, sei lá, 5 horas, fui para casa, me arrumei e fui para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir até a casa da colega, que lá a gente ia acho que era uma van que a gente tinha arrumado, alguma coisa assim, para ir para a praia. E eu estava no ponto de ônibus, e o ônibus, transporte público aqui em Campinas sempre foi ruim, né? Como continua até hoje. E estava lá no ponto e nada desse ônibus passar, nada, né? Nisso passou um carro, para o sentido do ponto final do ônibus. Passou bem devagarinho e tal, mas assim, eu não ligava, né? Aí notei que o carro voltou. Aí voltou, parou em frente de mim. Você está esperando o ônibus? Falei, estou. Não tem ônibus lá no ponto final. Falei, tá, né? Você não quer uma carona? Falei, não, já o ônibus vem. Não, mas já é quase 9 da noite, acho que não vai ter mais ônibus agora, né? E pior que eu tinha certeza que não ia ter mais também. Aí eu fiquei aquele medinho, né? Mas aceitei a carona. Falei para onde ia, né? Não, eu te dou uma carona, entra aqui. Aí entrei, a gente foi conversando, né? E tal, era um rapaz muito bonito, não sei o que, tal. Aí me deixou lá no endereço, direitinho, onde eu ia. Trocamos telefones, estou indo para a praia, tchau, né? Aí quando eu voltei da praia, ele começou a me ligar no trabalho, né? Naquela época nem celular a gente tinha. Começou a me ligar e aí a gente marcou de se encontrar, tal, né? Se encontrou, não sei o que, tal. Mas aí veio a grande bomba. Eu sou casado. Falei, ai meu Deus do céu. Falei, não, isso não vai dar certo. Não, mas eu sou casado, mas eu estou me separando. Falei, não, melhor não, isso não vai dar certo, não é o que eu quero, né? Aliás, eu nem queria nada, mas enfim. E aí ele continuou insistindo, e vinha na minha casa, me buscava, saía assim, ia tomar um lanche, alguma coisa assim, e foi um bom tempo, e eu não queria. Aí um dia ele... Sem beijo, sem nada. Não, tinha alguma coisinha, né? Porque, na verdade, assim, a gente não é de ferro, né? Eu queria experimentar, mas de uma forma com ambos querendo aquilo, não sendo forçada, né? Mas enfim, aí continuou. Aí um dia ele chegou na minha casa, você não sabe, porque eu nunca saí de casa, eu não sou de sair de casa, né? Eu acho que já por conta de tudo aquilo que eu passava antes. Você não sai, vou te levar num barzinho que fiquei sabendo, que não sei o quê. Vamos. Fui. Aí chegamos lá nesse barzinho, ele parou o carro na rua lateral. Nós descemos, aí falou, não, mas você fica aí que eu vou lá dentro arrumar uma mesa para a gente sentar. Eu achei estranho, mas eu fiquei. Aí eu fiquei. E nisso passa 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Ele não voltou. Eu falei, ele não vai voltar, né? Eu não vou entrar lá dentro para ver onde ele está. Eu vou embora. Aí saí, era um bairro assim, que eu não conhecia, não sabia onde parava ônibus, né? Eu morria de medo de pegar um táxi. Aí andei até onde eu sabia que tinha um ônibus, peguei o ônibus e voltei para casa. Cheguei em casa e falei, mãe, se ele aparecer aí, a senhora fala que eu não voltei, porque ele me largou lá. Aí entrei e tal, mas não... Passaram-se assim muitas horas, era quase meia-noite, e ele bateu lá em casa perguntando de mim, minha mãe falou, não, ela saiu com você, ela não voltou até agora. E eu só sei que ele ficou desesperado. No outro dia ele me ligava no serviço, eu não atendia. E tal, foi. Aí depois, com muito custo, eu atendi. Aquele dia você sumiu? Eu falei, não, eu não sumi. Você me deixou 1 hora parada do lado do carro, esperando você arrumar uma mesa. Você não arrumou a mesa ou arrumou e esqueceu de mim? Não, é que eu entrei lá dentro, estavam os parentes da minha mulher. Eu falei, então, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente não pode nem ir em algum lugar, porque tem os parentes da sua mulher. Então, se você está se separando, você se separa, depois a gente pensa, né? Não vai dar certo. Mas não adiantou, ele continuou indo em casa, assim, eu tentava o máximo evitar, mas às vezes eu estava lá, ele chegava, e aí passou, e depois o negócio foi esfriando, sumiu.
Passou. Aí, algum tempo depois, eu encontrei ele por acaso na rua. Encontrei, aí ele falou, ai, estou super feliz, não sei o quê. Eu falei, o que aconteceu, né? O que aconteceu de bom, né? Ah, eu me separei da minha mulher e eu conheci uma outra mulher e a gente está morando junto. E ela está grávida. Eu falei, ai, que legal, parabéns, né? Mas o melhor você não sabe. E ele era negro, detalhe. É, né? Mas o melhor você não sabe. Eu falei, o quê? Ela é branca. Eu falei, Então, assim, na minha ideia, todos os homens negros só iam atrás de mulher branca. Então, assim, essa coisa do preconceito, sabe, vive aparecendo, é uma constante. É só a gente que tem a pele negra que sabe o que passa. Só a gente. Bom, aí passa mais um tempinho, uma noite, saindo com uma colega, eu conheci um homem que vem a ser o pai do meu filho. Então, eu devia ter uns 30 anos. Conheci e tal, a gente conheceu longe do bairro que eu morava, mas depois ficamos sabendo que morávamos um bairro do lado do outro. Aí conheci e tal, e vai, não sei o que, namora, não sei o que e tal. E engravidei, aí fomos morar junto na bendita casa, no fundo da casa dos meus pais. Mas como que era a tua relação com ele? Conta um pouquinho mais. Era assim, até então era boa, a gente se dava bem, a gente saía, não tinha assim, porque eu vejo assim, as pessoas no início, elas colocam uma máscara, né? Ou se enfeitam, não sei nem qual é o termo mais correto, mas depois vai colocando tudo, mostrando tudo que tem de ruim, né? Mas era bom, ele frequentava a minha casa, a gente saía, se divertia, tranquilo, ele trabalhava, né? Eu também trabalhava. E aí eu engravidei, a gente foi morar lá no fundo da casa, né? Que aí, nessa ocasião, meu pai já havia falecido, na casa mesmo morávamos só eu e minha mãe, que a minha irmã também já havia casado, já tinha mudado, né? Então éramos eu e minha mãe. Aí com esse rapaz eu não casei, a gente só morou junto. Aí meu filho nasceu, tal, tudo bem. E aí eu falei, não, a gente precisa sair daqui, porque era pequeno essa casinha, né? E tinha estava construindo um empreendimento aí em Campinas. Eu falei, vamos comprar lá, né? Ah, você vai. Aí já não queria mais participar, entendeu? Se você quiser, você vai comprar. Falei, eu vou. Fui lá, fiz a documentação para fazer um financiamento e tal. Aí o empreendimento ficou pronto. Aí mudamos para lá. Tá, mudamos tal. E a vida continuou, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não entendi, ele mudou de serviço para ir trabalhar à noite. Aí ele ficava o dia inteiro, não sei se em casa ou se saía, porque eu estava no trabalho, né? E quando eu chegava em casa, ele não estava mais, ele já tinha saído. E quando eu saía de manhã, ele não tinha chegado ainda. E a gente se encontrava mesmo uma vez por semana na folga dele, quando a folga era sábado ou domingo, porque eu não trabalhava aos sábados e domingos. E ele trabalhava. Então ele tinha uma folga de vez em quando, mas no sábado ou domingo a gente se encontrava aí, morando junto. E aí tá. Aí, assim, aconteceram alguns fatos que me deram, assim, eu estou passando por um teste, eu achava. Uma vez eu cheguei em casa à noite com meu filho, estou lá, tal, eu nem lembro o que aconteceu, não sei se a pessoa passou pela portaria, não sei, eu só sei que tocou minha campainha. Eu abri, tinha um homem lá. Aí ele falou assim, oi, eu vim falar com o fulano. Eu falei, mas o fulano não está aqui, ele está trabalhando. Não, mas a gente marcou de eu vim aqui. Eu falei, como assim? Não, a gente marcou de eu vim aqui hoje à noite. Eu falei, então, mas ele trabalha à noite. Ele já saiu para trabalhar. Não, você está enganado, eu marquei com ele. Eu falei, olha, ele não está e até onde eu sei ele está trabalhando. Não, mas eu vou esperar. Eu falei, então o senhor vai esperar aí fora.
porque eu estou aqui, meu filho está para dormir, estou fazendo minhas coisas aqui. Se o senhor quiser esperar, o senhor espera aí fora. Não, eu espero, já já ele vai chegar. Falei, tá bom, dá licença, fechei a porta. Mas fiquei, de vez em quando eu ia olhar no olho mágico e ele estava lá parado, esperando. Aí não sei em que momento, acho que ele cansou e foi embora, né? Aí eu falei assim, será que era um teste? Até hoje, eu tenho minhas dúvidas se aquilo não era um teste. Se eu não ia deixar aquele homem entrar e sei lá o quê, né? Podia acontecer. Eu estava sozinha com meu filho. Meu filho era bebê, né? Tinha menos de 1 ano. Então, não sei, enfim. E aí vai, tal, passa. A gente nunca brigou, nunca. Só que aí teve um dia, eu cheguei em casa, tinha um bilhete em cima da mesa, que ele tinha ido embora, porque ali era longe para ele, ele ficava longe da família, longe dos amigos, longe da vida que ele tinha antes, né? Então, que ele tinha ido embora. Eu fiquei desesperada. Não tinha telefone, né? Naquela época também, acho que ainda não tinha celular, nem lembro. E aí peguei e fui no telefone público ligar na casa dos pais dele, né? Que eles tinham um telefone fixo. Aí liguei a mãe dele. Eu não sei dele, não. Ele não apareceu aqui, não. Não sei de nada. Falei, tá. Aí os dias passam, ele simplesmente não volta. Aí, acho que uma semana, uns 15 dias depois, eu fiquei sabendo que realmente ele estava na casa dos pais, ele tinha voltado para a casa dos pais. E aí tá. Não questionei, não perguntei, porque eu falei, por que eu vou insistir para a pessoa voltar para casa, se não quer, se foi embora por vontade própria, sem briga, sem nada? Deixei. Aí, nessa época, quem ficava com meu filho era minha irmã. Ela morava num bairro próximo, eu saía de casa, passava lá, deixava o menino e ia trabalhar. E aí, sei lá, né, alguma coisa, eu me desentendi com ela, a gente brigou, e no calor da briga, ela falou, e amanhã não precisa trazer esse menino, que eu não vou olhar mais ele. Eu falei, tá bom, foi embora. Aí no outro dia de manhã, peguei o menino, arrumei as coisas dele, passei pelo centro, que eu sabia onde tinha uma escolinha, já matriculei ele lá, assim, com o coração apertado, né, porque eu nunca tinha deixado meu filho numa escolinha, né. E eu lembro que eu fiz tudo lá, deixei ele lá, saí para fora da escolinha, fecharam a porta e eu comecei a chorar, desesperada porque ele tinha ficado lá, né? Eu chorava e eu via uma criança chorar e eu tinha certeza que era ele, né? Aí uma das funcionárias que tinha saído para alguma coisa voltou e falou, o que você está chorando? Eu falei, quando eu deixei meu filho hoje, a primeira vez, ele está chorando, né? Ela falou, peraí, eu vou lá olhar. Aí ela entrou, aí ela veio, entra devagar, não abre a boca, não fala nada. Vem ver, o seu filho não está chorando, o seu filho está brincando. Aí ela me levou até lá na sala, assim, eu só botei o rostinho para dentro, olhei, realmente ele estava no meio das outras crianças brincando, não era ele que estava chorando. E aí eu fui trabalhar tranquila. Aí tá, a vida que segue, né? E eu nunca falei para o pai dele onde era essa escola. E o engraçado é que eu acho que ele me seguiu, eu acho. Porque um dia eu cheguei na escola para pegar meu filho, o pai já pegou. Falei, como assim o pai já pegou? Ele passou aqui e pegou. Tem uns 15 minutos. Eu falei, mas vocês não podiam ter entregue. Mas disse que é o pai dele. Falei, não, vocês não podiam ter feito isso. Não, o pai já levou. E aí eu fiquei ali, parada na calçada, não sabia o que fazer. Aí, assim, acho que foi do hábito, né, do costume, me dirigi ao ponto do meu ônibus, né? Fiz o mesmo caminho, fui para o ponto, cheguei lá, ele estava lá com a criança. Nossa, eu queria matar ele. Falei, por que você fez isso? Não, eu só peguei o menino para te ajudar. Eu falei, você não me ajudou em nada. Se você tivesse me avisado, você teria me ajudado, porque eu descia do ônibus da empresa e eu corria umas 3 quadras por conta do horário de pegar a criança na escola. Então, se tivesse me avisado antes, realmente você teria me ajudado, mas você não me avisou. Não, eu só peguei para te ajudar, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu, sabe, a pessoa nunca ajuda, faz uma coisa dessa e acha que está ajudando. Então, assim, eu acho que ele me seguiu, né, para descobrir onde a criança ficava, mas eu nunca soube disso.
passou, né? A gente já estava separado, né? Nessa época, passou e foi. Mas assim, ele nessa época de separação, ele nunca foi também um pai presente com o menino, né? Teve um outro acontecimento que, numa época que eu devia estar com algum problema, porque daí desse apartamento eu voltei a morar nos fundos da casa da minha mãe, eu e meu filho, porque a minha mãe já estava assim, ela tinha uns problemas de saúde, né? E eu não lembro se foi mais ou menos nessa época. Minha irmã também tinha ficado doente, minha mãe ficava indo lá, dormia com a minha irmã e voltava. Então a casa ficava sozinha, minha mãe tinha um monte de planta, tinha cachorrinho. Aí eu voltei para morar lá no fundo para dar uma ajuda, né? E o meu filho ficava com a avó paterna. Durante o dia ele ia para a escola, né? E outro período ficava com a avó paterna. Eu passava lá, passei lá um dia, peguei ele, vim para casa. E quando eu cheguei lá na casa da avó paterna, era época um pouco antes do Natal. E o pai do meu filho tinha recebido da empresa uma cesta de Natal muito grande, com muita coisa. Estava tudo espalhado lá na sala, sabe? Ele tinha chegado, mais ou menos naquele momento, estava tudo espalhado ali na sala. E eu lembro, tinha uns 3 panetones grandes, tinha vidro de pêssego, essas coisas que vem em cesta de Natal. E meu filho está ali olhando, olhando, olhando. Vim te buscar, vambora, vambora, saímos. Aí chegou em casa, ele, eu queria panetone. Eu falei, meu Deus, pai, nem para dar um panetone pro menino, né? Eu falei assim, não, amanhã a mamãe compra para você, a mamãe traz, tá bom? Tá bom. Tá, passou, no outro dia fui trabalhar, estou trabalhando, minha mãe me liga. Olha, não precisa comprar o panetone para ele não, tá? Eu falei, não, por quê? O pai dele veio aqui e trouxe um panetone para ele. Eu falei, que bom. Só que ele já comeu tudo. Eu falei, mãe do céu, que isso? Um panetone, ele comeu tudo. Porque eu imaginava que era aqueles panetones grandes que vieram na cesta, né? Que lá tem meio quilo, 400 gramas. Ele já comeu tudo. Eu falei, mãe, por que a senhora deixou? Porque meu filho já era gordinho, né? Não podia ter deixado, não sei o que, tal, né? E, tá, tchau, tchau. Aí, tá. Trabalhei, voltei para casa. A minha mãe falou assim, você ficou brava porque ele comeu tudo panetone, né? Eu falei, lógico, como que uma pessoa come um panetone inteiro, né? Ela falou assim, ó a embalagem do panetone. Era aquele mini panetone de 80 gramas, mais ou menos. Então, eu penso assim, puxa vida, ele ganhou uns 3 panetones, aquela cesta do grande. Ele tem coragem de dar um mini panetone para o próprio filho? Aí você vai... Sabe, essas coisas assim, pode não fazer muito sentido para quem ouve, mas para quem passa. Não que eu quisesse um panetone, mas é pelo menino, entendeu? Então, para quem passa aquilo, você sente na carne, é seu filho. É muito mesquinho, né? E assim, tudo eu vejo que ele agia e até age hoje. Ele só pensa nele, ele não pensa no filho, sabe? Numa outra época, um dia ele apareceu lá no meu trabalho com um pijama, disse que estava com um pijama que precisava experimentar no meu filho. Nessa época, o meu filho ficava na escolinha onde eu trabalhava, ali nas proximidades, né? Acho que estava 1 quilômetro, mais ou menos. Não, porque eu preciso experimentar esse pijama nele, não sei o que, mas você está na escolinha, deixa para depois. Não, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí pedi na empresa para dar uma saidinha rápida, né? Nessa época eu tinha carro. Aí entramos no carro, fui lá onde ele ficava, na escolinha, pedi para ele, né, para eu ver ele um pouquinho, que eu precisava experimentar uma roupa nele. Aí experimentei, serviu, falei, mas ele nem usa pijama, né? Não, serviu. Falei, tá. Aí eu não lembro o valor. Daí ele falou para mim o valor, sabe? Ele falou, é tanto. Falei, como assim? Você não está dando pijama para ele? Não, isso é que a minha cunhada comprou para o meu sobrinho, mas não serviu. E aí ela precisa do dinheiro para comprar o outro, sei lá para quê, para pagar, não sei. Falei, não, mas ele nem usa pijama. Eu pensei que você estava dando. Que a pessoa dá é uma coisa, agora eu não ia comprar um pijama, né?
Não, não, eu preciso do dinheiro, eu tenho que levar para dar para minha cunhada. Falei, tá, então eu vou passar ali na agência do banco, eu tiro o dinheiro e te dou. Aí, para encurtar o assunto, passei lá, tirei o dinheiro e dei para ele. Nunca nem sei se realmente esse pijama custou aquele valor, que eu já nem lembro mais quanto que é, também não me interessa. Mas assim, sabe, são atitudes que você vê, é muita mesquinharia, né? Para o próprio filho. Se ele realmente queria reembolsar a cunhada, que comprou o pijama e não serviu para o filho, ele que pagasse ela, né? Mas não, ele fez eu pagar. Ele é meio relapso até hoje com o filho, até hoje. Meu filho hoje já tem uma filha, né? Que está com 2 anos e 2 meses. E no primeiro aniversário da menina, eu nem sei se ele foi, eu não me recordo, mas no segundo aniversário agora, esse ano, ele chegou atrasado porque ele disse que tinha que ver um primo que chegou do exterior. Pronto, se o primo chegou do exterior, não vai ficar só um dia aqui, né? Podia vir em outro dia, não, mas a prioridade dele foi encontrar o primo, e aí chegou atrasado no aniversário da neta, perdeu lá o parabéns para você, né? Que é a parte que a gente quer participar, né? Mas enfim, ele é assim, até hoje. Não, eu tento, mas eu não sei se eu atraio coisa ruim só, ou se eu é que desconfio de todo mundo. Eu não sei. Eu sei que até hoje eu não consigo. E hoje, mais difícil ainda, porque eu não saio de casa. Eu não consigo sair de casa, eu saio assim só para o básico. Eu acho que depois da pandemia eu fiquei pior ainda. Não que eu tenha medo da Covid hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já está vacinado, tem muitos casos ainda, eu sei. Mas não é isso, eu só não consigo sair de casa. Eu saio mesmo só para o básico, necessário, né? Que é supermercado, médico, esse tipo de coisa. Já passei por muitos psicólogos, psiquiatras, já tomei muito remédio, fiquei dependente aí de um tal de clonazepam por anos, em todo esse período aí da minha vida. Consegui sair dele a duras penas, por conta própria, porque o médico falava que eu deveria tomar ele pro resto da vida, mas eu consegui sair da dependência desse remédio, né? E assim, já desanimei de ir nesse tipo de profissional, porque eu acho que não me ajuda. Eu passei por 3 que foram assim, eu acho errado, né? Não sei se a minha visão é correta. Uma delas, eu ia, uma psicóloga, ela ficava no computador, disse que estava vendo o negócio do meu plano de saúde, passando a carteirinha, não sei o quê, e ali ela levava praticamente a consulta inteira. Aí, quando ela começava a falar comigo, ela falava um pouquinho, tipo 10 minutos, já deu o seu horário. Então, não via sentido naquilo, né? Na época eu ainda estava trabalhando, eu falava, eu perco o meu trabalho para vir aqui, essa mulher ficar 10, 20 minutos, 30, tentando passar a carteirinha do plano. Aí ela fala comigo, 10 minutos e meu tempo acabou, larguei. Depois eu comecei a ir numa outra, que foi através do grupo religioso que eu frequentava na época, né? Comecei a ir, tal, ia uma vez por semana. Um dia eu cheguei lá, a gente começou a conversar, ela sempre fazia umas anotações, aí ela olhou nas anotações dela e falou para mim, você acredita que essa semana faz 1 ano que você está vindo aqui? Eu falei, não fazia, não imaginava, né? Ela falou, você sabe o que é o mais estranho? Nesse 1 ano, você não melhorou isso. Isso para mim é nada. Aí eu falei, que sentido faz eu estar vindo aqui então, né? Se a própria psicóloga fala que eu não melhorei isso. Aí eu simplesmente não fui mais, abandonei, não fui mais. Aí passou, tal. Aí há pouco tempo eu fui disse ser terapeuta, mas eu acho que não era não, eu tenho minhas dúvidas. Era terapeuta, não aceitava nenhum plano de saúde, tinha que ser particular, e eu já tinha que pagar antecipadamente 4 sessões, né? Mas cada um trabalha da forma que melhor lhe convém. Paguei as 4 sessões, fui. Só que ele só falava, ele que falava mais, ele falava dos planos que ele tinha,
que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê, que eu devia empreender, que a saída para ele, a saída de todo mundo é empreender. E que ele tinha um espaço lá na casa, lá, que era... a casa era da sogra dele, tinha um espaço lá disponível, que eu devia empreender, se eu quisesse aquele espaço, não sei o quê. Falei, não. Falei, não. Eu fui às 4 sessões porque eu havia pago. E ele falava também muito da Bíblia. Tudo ele falava. Eu não sei, eu fui católica, eu cresci na igreja católica, né? E depois eu frequentei a Umbanda, fiz parte até de um centro. Hoje eu continuo frequentando na medida do possível. Então, assim, eu não tenho esse conhecimento de Bíblia, sabe? E ele falava muito lá, João, versículo tal, capítulo tal, eu não entendo, não sei nem se estou falando corretamente. Então, o assunto dele era esse. Ou ele citava a Bíblia, ou ele falava do que ele pretendia fazer e do espaço que ele tinha disponível, caso eu quisesse empreender. Aí eu também abandonei. Então, tudo aquilo que eu passei lá atrás, eu sei que hoje, assim, algumas limitações que eu tenho, principalmente essa de não conseguir, sabe, fazer o que todo mundo faz, sair, me divertir sozinha, eu acho que ainda são resquícios do que eu passei lá atrás. E não vejo como, lógico, né, eu não tenho conhecimento, mas de todos esses psiquiatras, psicólogos que eu passei, esses remédios que eu tomei, nunca nada disso me ajudou, nunca. Então, assim, eu acho que isso está tão entranhado em mim, no meu subconsciente, que qualquer coisa vem aquele, sabe, me lembra o que eu passei e me limita, me limita. Mas ainda assim eu tento levar a minha vida, né, da melhor forma possível. E as amizades? Eu não tenho amizades, eu nunca tive amizades, eu nunca tive. Porque lá na adolescência ele cortou todas aquelas amizades que eu tinha, as amiguinhas com que eu brincava na rua. Eu falo assim, brincar na rua, não que eu era uma criança de rua, não é isso. Mas é que naquela época era comum a gente juntar as amiguinhas ali em frente, ou da minha casa, ou da casa da outra, e brincar, e andar de bicicleta, né? Então, na época, ele cortou. Eu era terminantemente proibida de sair, brincar com as meninas, andar de bicicleta com a minha irmã. Ele proibiu. Então, eu não tinha amizades. Depois que passou, eu sempre tive muita dificuldade em fazer amizades. Sempre tive muita dificuldade. E geralmente a gente faz amigos no trabalho, né? Que é o lugar que a gente passa mais tempo, né? Mas, infelizmente, sempre teve essa questão do preconceito. Então, eu via alguma coisa, eu já me afastava. Então, foi assim, a vida inteira. Hoje eu posso dizer que eu não tenho ninguém, não tenho amigos. Hoje, assim, os meus amigos são 3 sobrinhas que eu tenho, são filhas da minha irmã, né? Uma delas tem 2 filhos, essa é a minha família hoje, né? São as minhas 3 sobrinhas, uma delas tem 2 filhos, aí eu tenho o meu filho, a minha nora e a minha netinha. Essa é a minha família hoje. E como que é a tua relação com o teu filho? É boa, assim, é lógico, sempre tem uma coisinha ou outra, né? Mas é boa, a gente tem uma relação boa, assim. Eu faço o máximo por ele até hoje, sempre fiz, eu tô disponível para ele para o que der e vier, né? Porque é o único filho que eu tenho, e eu sempre fiz tudo pensando nele, porque eu sempre vi que se esperasse alguma coisa do pai, a gente não ia ter, né? Então, quando eu entrei nessa última empresa, no começo, eu tive um chefe maravilhoso, né? Eu considero ele demais até hoje. Foi uma época boa no início, né? Porque ele era meu chefe, então nas promoções ele me promovia, a coisa foi bem. Aí depois, quando ele saiu, né? A coisa começou a ficar mais difícil. Mas eu preferi continuar ali, apesar de tudo, me manter nesse emprego, porque era um bom emprego, eu tinha um bom salário,
então eu podia dar o que meu filho precisasse, principalmente contra a saúde, né? Então eu tinha plano de saúde, podia pagar alguma coisa que precisasse, né? Então eu sempre, tudo que eu fiz foi sempre visando o bem-estar do meu filho. Então eu até sou um pouco criticada por isso, porque eu faço, as pessoas acham que eu faço demais, né? Mas se eu não fizer por ele, vou fazer por quem? É ele que eu tenho, então é para ele que eu vou fazer, né? Eu não vou passar a necessidade para dar o melhor para ele, né? A gente vai ter igual, se chegar nesse ponto. Mas eu sempre faço por ele, né? Porque é ele que eu tenho, é ele que é a minha vida, né? É essa minha família, né? Todos eles, mas ele é o principal, né? Ele é meu filho, que eu amo muito. Como amo todos eles, as 3 sobrinhas, os 2 sobrinhos, são sobrinhos netos, né? Os 2 sobrinhos netos, meu filho, minha neta, minha nora. Eles são minha família e são quem eu amo. Da história da Sueli? Triste, né? Eu me emocionei muito e quero deixar um forte abraço para a Sueli. Comenta aqui para eu saber o que você achou, compartilhe essa história com todo mundo que você gosta e já sabe, para contar a sua história no nosso canal é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Ianca, que se apaixonou pela sua psicóloga, viveu um relacionamento super abusivo e no final, vocês vão amar o final, então não perca. Já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder. No que ela veio correndo na minha direção, ela me deu 4 tapas na cara, quebrou um rodo nas minhas costas, me chamou de vagabunda, que eu não podia trair ela, que eu traí ela, que ela não era trouxa.